Imagina a cena. Você está numa reunião de projeto. A energia está boa, as ideias estão fluindo, a equipe está engajada. Mas aí, aquela pessoa abre a boca e, de repente, parece que o ar da sala fica mais pesado. A criatividade some, a motivação despenca. É sempre uma crítica velada, uma dificuldade para tudo. Você, como líder, sabe que essa pessoa é um freio de mão puxado para toda a equipe. Você já conversou, já deu feedback, já tentou de tudo, mas nada muda. E agora você vive um dilema que te tira o sono. O que fazer? A gente foi ensinado a vida inteira a ser paciente, a dar segundas, terceiras chances, a ser bom. Mas e se essa nossa bondade for, na verdade, a atitude mais cruel que poderíamos ter com todo o resto da equipe? É um paradoxo brutal, não é? E se eu te dissesse que a solução para esse problema tão moderno foi pensada há mais de 500 anos por um homem que ficou com a fama de ser o professor do mal? Sim, eu estou falando de Nicolau Maquiavel. Em sua obra-prima, O Príncipe, ele nos apresenta uma ferramenta de liderança tão poderosa quanto polêmica, que a maioria das pessoas tem medo até de mencionar: a crueldade bem usada. E antes que você torça o nariz, eu te garanto, isso não tem nada a ver com ser um tirano. É sobre ter a coragem de usar uma ferramenta cirúrgica para remover um câncer antes que ele se espalhe. A revelação chocante que pouca gente percebe é que a nossa hesitação, o nosso medo de confrontar, pode causar um sofrimento muito maior e mais duradouro do que um único ato de firmeza. E tem mais. Você sabia que um estudo da Harvard Business School calculou o preço dessa nossa bondade? O custo de manter um funcionário tóxico é tão absurdamente alto que é financeiramente mais vantajoso para uma empresa demitir essa pessoa do que contratar um talento genial, um verdadeiro superstar. Chocante, né? A grande questão que vamos responder neste vídeo é: como podemos usar essa crueldade com sabedoria? Como transformar um ato que parece duro na maior prova de cuidado e responsabilidade com o futuro da nossa equipe e da nossa carreira? O que você vai descobrir aqui é uma visão de Maquiavel que ninguém te conta na escola. Uma lição que pode salvar seu negócio e sua paz de espírito. Mas antes de a gente mergulhar fundo nessa filosofia, eu quero saber de você. Seja honesto. Você já adiou uma decisão difícil por medo de magoar alguém ou de parecer o vilão da história? Se a resposta for sim, deixa aqui nos comentários a palavra coragem. É o nosso código para quem está pronto para desbloquear um novo nível de liderança. Vamos juntos. Sabe aquela sensação de estômago embrulhado só de pensar em ter uma conversa difícil? A gente foge do confronto como o diabo foge da cruz. Eu sei, eu já estive lá, adiando uma decisão crucial para não ser o cara mau. A palavra crueldade soa como algo terrível, uma vilania que a gente aprendeu a vida inteira a evitar. Nossa sabedoria tradicional nos ensina a ser gentis, a aparar arestas, a buscar o consenso. Mas é aí que Maquiavel chega com um soco no estômago e nos apresenta a ideia de crueldade bem usada. E se eu te disser que esse ato, que parece tão duro, pode ser a atitude mais humana e corajosa que você pode tomar pela sua equipe? A provocação dele nos obriga a questionar: o que é mais cruel? Um ato de firmeza rápido e honesto, que resolve um problema pela raiz, ou meses de hesitação que contaminam todo o ambiente de trabalho, minando a moral e a produtividade de todos? É uma inversão de valores brutal, que nos convida a enxergar a verdadeira liderança não como uma busca por popularidade, mas como um compromisso inabalável com o bem-estar coletivo. Essa ideia de Maquiavel é um verdadeiro teste para a nossa coragem. É fácil ser o líder que todo mundo gosta no curto prazo, que dá tapinhas nas costas e evita o desconforto. Difícil é ter a fibra moral para tomar a decisão que vai gerar um climão imediato, mas que vai salvar o navio de afundar no longo prazo. Eu vejo muitos gestores paralisados pelo medo de magoar, de criar um momento de tensão. Eles se escondem atrás de uma falsa bondade, enquanto o funcionário tóxico continua a drenar a energia da equipe. O que Maquiavel nos ensina, de forma brutalmente honesta, é que a hesitação é um veneno de ação lenta. Ela não apenas compromete os resultados, mas também envia uma mensagem terrível para os bons funcionários.
a de que o esforço deles não é valorizado e que a mediocridade é tolerada. A crueldade bem usada, nesse contexto, não é sobre prazer na dor alheia, mas sobre a responsabilidade de proteger o organismo inteiro, mesmo que para isso seja preciso amputar um membro doente. Vamos ser sinceros. No fundo, muitas vezes buscamos ser bons por medo de sermos vistos como fracos ou egoístas. O que realmente estamos tentando evitar? A verdade é que o medo do confronto direto é um dos maiores sabotadores da gestão e da vida. Essa aversão ao conflito nos faz engolir sapos, tolerar o intolerável e assistir passivamente à deterioração de um ambiente de trabalho que poderia ser incrível. A filosofia de Maquiavel nos desafia a olhar para essa bondade com outros olhos. Será que ela não é, na verdade, uma forma de covardia disfarçada? Uma maneira de proteger nosso próprio conforto emocional às custas da saúde do grupo? A psicologia organizacional moderna começa a entender o que o filósofo italiano já apontava no século XVI. A ausência de um confronto claro e honesto é muito mais destrutiva do que uma demissão bem executada. É um paradoxo doloroso. Para ser verdadeiramente bom para a maioria, às vezes, é preciso ser duro com uma minoria. Essa dualidade moral é o cerne da verdadeira liderança. Não se trata de uma escolha entre ser bom ou mal, mas de entender quando a bondade se torna negligência e quando a dureza se torna um ato de cuidado. A crueldade bem usada é, essencialmente, sobre ter clareza e coragem. Clareza para diagnosticar um problema que está minando a produtividade e o moral, e coragem para agir de forma decisiva. Ao adiar essa decisão, o líder não está sendo empático, está sendo cúmplice. Ele está permitindo que a ineficiência e a toxicidade de uma pessoa prejudiquem o trabalho e o bem-estar de várias outras. Mas por que é tão difícil agir, mesmo quando a lógica aponta o caminho? Que mecanismo psicológico poderoso nos prende nessa armadilha da procrastinação, fazendo-nos escolher o sofrimento contínuo em vez de uma dor aguda e libertadora? A resposta está em um viés cognitivo que afeta a todos nós. E entender isso pode mudar completamente a forma como você encara uma decisão difícil. E aqui está a resposta para a pergunta que deixei no ar. O que nos trava é uma armadilha mental poderosa, um viés cognitivo que a psicologia comportamental chama de aversão à perda. Pense comigo. Nosso cérebro é programado para sentir a dor de uma perda com muito mais intensidade do que o prazer de um ganho equivalente. E qual é a perda que a gente tanto teme na hora de uma decisão difícil como uma demissão? Não é só a perda de um membro da equipe. É a perda da nossa imagem de líder bonzinho, a perda da paz momentânea, o medo de perder o controle da situação e encarar o climão do confronto. Essa dor imediata é tão palpável, tão assustadora, que ela ofusca completamente o custo real e silencioso da nossa inação. Enquanto a gente procrastina para evitar essa pequena dor, um prejuízo muito maior está crescendo nas sombras. A perda de produtividade, de engajamento e, o pior de tudo, a perda dos seus melhores talentos, que se cansam de um ambiente de trabalho que tolera a mediocridade. Essa lógica da aversão à perda bate de frente com a sabedoria tradicional sobre liderança. Aprendemos que um bom líder é paciente, empático, que dá infinitas chances. E claro, a empatia é fundamental. Mas quando ela se transforma em conivência, ela se torna destrutiva. O gestor bonzinho, que se orgulha de sua paciência infinita com um funcionário tóxico, está, na prática, sendo extremamente desrespeitoso com o resto da equipe. Ele não percebe que, ao proteger uma pessoa, está sacrificando o esforço e a dedicação de todos os outros que estão realmente comprometidos. É aqui que a visão de Maquiavel se torna uma ferramenta de gestão surpreendentemente moderna. Ele nos forçaria a perguntar: de que adianta manter a paz no curto prazo, se isso significa perder a guerra no longo prazo? A crueldade bem usada, de demitir quem não performa, é, neste caso, a única forma de honrar e proteger quem realmente constrói os resultados. Muitas vezes, a gente se ilude, achando que está sendo compreensivo, mas o que estamos fazendo é apenas alimentando a nossa própria necessidade de sermos aceitos.
Você já parou para pensar que talvez a sua paciência infinita seja, na verdade, uma forma de evitar a sua própria responsabilidade? É muito mais confortável dar mais uma chance do que assumir o ônus de uma demissão. No entanto, a verdadeira coragem na liderança está em fazer o que é necessário, não o que é fácil. A psicologia organizacional mostra que equipes de alta performance são construídas com base na confiança. E a confiança é corroída quando os membros percebem que os padrões de excelência não são aplicados a todos. Manter um funcionário tóxico por hesitação é como dizer para os seus melhores funcionários: o trabalho duro de vocês não importa tanto assim. É um golpe fatal na cultura da empresa e um convite para que os talentos mais valiosos comecem a procurar outras oportunidades. Então, essa fuga do desconforto, essa busca por uma harmonia artificial, nos cega para uma realidade brutal. A inação tem um preço. E não estou falando apenas do preço emocional, da desmotivação, da fofoca e da queda de produtividade que um membro desalinhado causa. Estou falando de um custo que pode ser medido, calculado e que aparece no balanço da empresa. E se eu te dissesse que o prejuízo de manter essa pessoa na folha de pagamento é tão absurdamente alto que faria qualquer CFO arrancar os cabelos? A sua bondade e a sua hesitação podem estar custando uma fortuna para o seu negócio, um valor que um famoso estudo de uma das maiores universidades do mundo conseguiu calcular. E o número, meu amigo, é chocante o suficiente para fazer qualquer um repensar o verdadeiro significado da palavra liderança. Os números não mentem, e eles chegam para dar um banho de água fria em qualquer argumento que defenda a tolerância infinita no ambiente de trabalho. Esqueça por um momento a intuição e a sabedoria tradicional. Vamos falar de dados. Um estudo demolidor da Harvard Business School resolveu colocar um preço na hesitação de um líder. Eles calcularam o custo financeiro de se manter um funcionário tóxico na equipe. E o valor é assustador. Demitir ou simplesmente evitar a contratação de uma única pessoa tóxica gera uma economia média de $12.500. Pare e pense nisso. $12.500. Esse não é um número abstrato. É o dinheiro que poderia ser investido em treinamento para sua equipe, em bônus para quem realmente merece, ou na contratação de alguém que venha para somar. Diante de um dado como esse, a decisão de adiar um confronto deixa de ser uma questão de sentimento e passa a ser uma questão de matemática e responsabilidade com a saúde financeira do negócio. Mas a parte mais chocante do estudo da Harvard Business School vem agora. A pesquisa revelou que a economia gerada ao se livrar de um funcionário tóxico é mais que o dobro do lucro que se obtém ao contratar um funcionário superstar, aquele fora da curva, que bate todas as metas. Eu quero que você entenda a profundidade disso. É financeiramente mais vantajoso para uma empresa focar em remover as maçãs podres do cesto do que em encontrar uma maçã de ouro. Isso acontece porque o impacto negativo de uma pessoa tóxica não é neutro, ele é exponencial. Ela não apenas deixa de contribuir, mas ativamente sabota a produtividade dos outros, envenena a cultura e drena a energia da gestão. Maquiavel entenderia isso perfeitamente. Para ele, a liderança eficaz consiste em identificar e neutralizar ameaças internas com rapidez, pois uma única fonte de instabilidade pode comprometer todo o reino. A crueldade bem usada é, portanto, uma estratégia de contenção de danos de altíssimo impacto. Esse custo financeiro não vem apenas do salário de alguém que não produz. Ele é uma sangria silenciosa que acontece de várias formas. Pense nas horas que um gerente perde tentando microgerenciar ou apagar os incêndios causados por essa pessoa. Pense no custo da rotatividade, quando seus melhores funcionários pedem demissão porque não aguentam mais o ambiente de trabalho pesado. Pense na perda de clientes insatisfeitos com um serviço mal prestado. Cada um desses fatores é um ralo por onde o dinheiro da empresa escoa, dia após dia. Tudo por causa da hesitação em tomar uma decisão impopular. A suposta bondade de manter essa pessoa na equipe se revela então como uma péssima gestão de recursos, um erro estratégico que mina a competitividade e a sustentabilidade do negócio no longo prazo. A coragem de agir
não é apenas uma virtude moral, é uma necessidade econômica. Então, a matemática é clara e impiedosa. Os dados transformam o que era uma questão de jeito ou sentimento em uma questão de estratégia pura e simples. A bondade que leva à inação é, na verdade, uma forma de autossabotagem corporativa. Se a psicologia comportamental nos mostrou a armadilha e as finanças nos mostram o tamanho do buraco, só nos resta encarar a lição final. O que Maquiavel estava realmente nos ensinando sobre o poder e a responsabilidade? Se a demissão de um funcionário tóxico é o ato mais lógico, mais lucrativo e, paradoxalmente, mais respeitoso com a equipe inteira, o que isso nos diz sobre a verdadeira natureza da liderança? Não se trata de ser amado ou temido, mas de ter a clareza e a coragem para ser o guardião do bem maior. E essa última peça do quebra-cabeça redefine tudo, transformando um ato de aparente crueldade em uma prova definitiva de cuidado. No fim das contas, se a gente conseguir tirar a poeira e a fama sombria que cobrem o nome de Maquiavel, o que sobra é uma lição profunda sobre clareza, responsabilidade e uma forma mais elevada de cuidado. A crueldade bem usada não tem nada a ver com ser insensível ou autoritário. Tem a ver com entender que a liderança real, por vezes, exige uma decisão que parece dura no curto prazo para proteger a saúde do todo no longo prazo. Eu gosto de pensar no líder como um cirurgião. O ato de cortar com um bisturi é, em si, violento e doloroso. Mas a intenção é a cura, a remoção de um tumor que ameaça a vida do paciente. Adiar a cirurgia por medo da cicatriz ou do sofrimento momentâneo não é um ato de bondade, é negligência. Da mesma forma, um líder que hesita em fazer o corte necessário, em realizar uma demissão, está permitindo que a doença da toxicidade e da baixa produtividade se espalhe, contaminando toda a sua equipe e o ambiente de trabalho. É aqui que o confronto mais importante acontece. Não entre o líder e o funcionário, mas dentro do próprio líder. Muitos gestores, na prática, sacrificam o bem-estar coletivo de suas equipes no altar de sua própria necessidade de serem vistos como o cara legal. É uma armadilha do ego. O medo de ser impopular, de receber um olhar torto no corredor, fala mais alto que a responsabilidade com a missão da empresa e com as pessoas que confiam em sua gestão. Maquiavel nos ensina que a verdadeira força de um governante ou de um líder não está em ser universalmente amado, mas em ser respeitado por sua coragem e por sua capacidade de garantir a ordem e a prosperidade. Às vezes, a verdadeira liderança é ter a coragem de ser o vilão na história de uma pessoa por um dia, para que todos os outros possam ter um final mais feliz. É uma troca dura, mas é a única que garante a sobrevivência e o sucesso do grupo. Essa recusa em agir, essa hesitação, não é uma posição neutra. Filósofos como Jean-Paul Sartre nos lembram que não escolher já é uma escolha. Ao não tomar uma decisão, o líder está ativamente escolhendo permitir que o problema continue a corroer a equipe. Ele está escolhendo o caos lento em vez da ordem que exige um ato de firmeza. A sua principal responsabilidade não é com o conforto de um único indivíduo que não está alinhado, mas sim com a integridade do sistema, com a cultura, com a moral e com a confiança de todos que se dedicam diariamente. O ato da crueldade bem usada é a materialização dessa responsabilidade. É o momento em que a liderança transcende as planilhas do custo financeiro, vai além do que o estudo da Harvard Business School nos mostrou e se torna uma prova de caráter. Então, o que aprendemos nessa jornada? Saímos de um desconforto inicial com a palavra crueldade e passamos pelas armadilhas da psicologia comportamental que nos paralisam. Vimos com a frieza dos números o prejuízo real da inação e, finalmente, chegamos a uma nova e poderosa compreensão do que significa liderar. A provocação de Maquiavel funciona como um espelho, nos forçando a encarar uma pergunta fundamental. Que tipo de líder você escolhe ser? Aquele que busca o conforto da popularidade momentânea, sacrificando o futuro? Ou aquele que tem a coragem de tomar a decisão difícil, mas necessária, para garantir a saúde e a vitória da sua equipe? A escolha, no fim das contas, define não apenas os seus resultados, mas quem você realmente é.
O que vimos hoje é que a sabedoria de Maquiavel, quando aplicada da forma correta, é uma das mais poderosas ferramentas de liderança que existem. Ela nos tira da zona de conforto e nos força a encarar uma verdade desconfortável. Ser um bom líder não é sobre ser amado o tempo todo, mas sobre ter a coragem de tomar a decisão certa, mesmo que ela seja impopular. Saímos de uma simples palavra, crueldade, e descobrimos que por trás dela existe um universo de responsabilidade, clareza e, acima de tudo, um profundo cuidado com o bem-estar coletivo. Espero que essa reflexão sirva como um divisor de águas na sua forma de enxergar a gestão e os desafios do ambiente de trabalho. Não se trata de se tornar frio ou calculista, mas de se tornar um guardião eficaz do futuro da sua equipe. As lições que discutimos aqui são apenas a ponta do iceberg. Encare este vídeo como um convite para se aprofundar não apenas em Maquiavel, mas na psicologia organizacional e na filosofia da liderança. Questione a sabedoria tradicional e busque o conhecimento que te fortalece. E para selar o nosso compromisso com essa jornada de crescimento, deixe nos comentários a frase: liderança é coragem. Quero ver todos que chegaram até o fim e estão prontos para aplicar essa lição. Se esse vídeo te agradou, se ele acendeu uma faísca de reflexão aí dentro, deixe seu like agora. É a sua forma de me dizer que estamos no caminho certo. Você gostaria de saber mais sobre como usar as estratégias dos grandes pensadores para vencer os desafios da vida moderna? Então, se você não quer perder os próximos conteúdos, inscreva-se no canal e ative o sininho. E por fim, compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está paralisado por uma decisão difícil. Às vezes, uma única mensagem é o empurrão que a pessoa precisa. Lembre-se, aqui no Mentalmente Invencível, nós não fugimos do desconforto, nós o usamos como combustível. Um forte abraço e até a próxima.